E já iniciando o nosso programa, vamos conversar aqui. Eu tenho a honra de receber através de vídeo chamado o Padre Edvilson de Godoy, sacerdote, teólogo e escritor aqui da nossa região. Padre Edvilson, boa tarde, bem-vindo ao Telescópio, tudo bem? Boa tarde, Guto. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Itapetininga. Muita alegria em novamente estar aqui participando, dialogando. Muito bem, Padre, antes de entrar nas questões do livro aqui, né, só para o pessoal saber certinho, o senhor tem muitas pessoas, muitos amigos aqui em Itapetininga, foi pároco aqui na cidade, da Igreja Nossa Senhora das Estrelas, durante um bom período, e agora o senhor está trabalhando em Tatuí, é isso, né, Padre? Isso mesmo. Eu já faz 14 anos que eu trabalho aqui em Tatuí, mas mantenho o contato toda semana, estou aí em Itapetininga, a sede da nossa diocese é Itapetininga, então mantenho bem presente a cidade de Itapetininga. Muito bem. E, Padre, vamos lá. Pensando primeiro, né, um pouquinho dessa atuação do senhor, que difere um pouquinho, às vezes, de outros padres, né? O senhor tem essa veia do estudo, acadêmica, da inscrição, mais intelectual, assim, muito forte, junto com o seu trabalho de padre, né? Para o pessoal entender um pouquinho, isso vamos dizer assim, algo comum dentro da igreja, né? Existem vertentes, existem ordens ou caminhos santos que sempre tiveram essa ligação mais com o estudo, com a questão intelectual, né, padre? Conta um pouquinho disso pra gente e também como isso aconteceu na vida do senhor, que o senhor entendeu que o senhor seria padre, mas que também teria esse trabalho de escritor. Na igreja, o trabalho do reino de Deus é amplo e precisa de atuações nos diferentes campos. Precisa daqueles que atuem mais na pastoral, outros na administração, outros no governo, outros nas pastorais sociais, na imprensa. E tem também a possibilidade de exercer o ministério no campo academia. Exercer o sacerdócio no espaço. Né? Também tem sacerdócio na arte, música, o leque é amplo. Muito bem. E para o senhor, como que apareceu essa questão? Foi através no momento dos estudos, durante a faculdade? O senhor já tinha mesmo essa pretensão de continuar se especializando e depois escrevendo, compondo obras também? Como que foi? Desde a juventude, quando estava ainda no sul, eu já me percebia, já me encontrava nesse espaço, projetava nesse espaço. Coisas foram acontecendo aos poucos, com muito esforço, e deu chegando até o presente. Muito bem. Padre, vamos conversar um pouquinho agora também a respeito, então, justamente de um tema que é um tema que certamente é muito precioso para o senhor, que é a questão da religião, né? O mês de janeiro acontece nele o Dia Mundial da Religião, ou seja, se fala muito dessa questão. Primeiro, né, padre, está num país de maioria católica ou de grande maioria cristã, né, nos dá muitas vezes, nós temos uma situação talvez um pouco mais fácil do que em alguns outros países. No entanto, a reflexão que o senhor faz, né, hoje do Brasil, viver a religião no Brasil, o quanto é importante se refletir sobre esse tema? Primeiramente, o que eu quero dialogar com os telespectadores é que a religião é uma conduta humana. Religião é coisa de seres humanos. Uhum. E as pesquisas apontam que a religião faz parte do próprio processo evolutivo da humanidade. É algo que acompanhou a humanidade no decorrer. Ela está no alfa e no ômega do processo humano. Religião é de gente, não é coisa de Deus. De religião. Quem tem religião são pessoas. E a religião, ela é uma vertente, ela é uma dimensão da condição humana.
Um dos grandes sociólogos que abordou essa questão foi um amigo chamado Peter Berg, que apresenta justamente a religião como uma dimensão do ser humano. Religião é muito mais do que ter uma igreja. É muito difícil, é muito complexo dizer que um ser humano não tem uma religiosa, porque é justamente uma dimensão do ser. Agora, enquanto dimensão do ser humano, a religião, ela abarca a realidade do ser, ela também abarca as contradições. Diria assim, para resumir, que a religião nos coloca numa encruzilhada. Ela pode nos conduzir à luz, para o amor, a compaixão, a justiça. E a religião, por outro lado, nessa encruzilhada, ela pode nos conduzir para o ódio, o fanatismo, o radicalismo, o rancor, e assim por diante. Muito bem, padre. E, assim, diante da concepção geral das pessoas, né? Como o senhor mesmo disse aqui, a religião ela é algo humano, ou seja, algo que é comum às pessoas, meio que cada um, de certa forma, caminha por entender. No entanto, né, existem, vamos dizer assim, as religiões estabelecidas com seus ritos, suas normas, sua doutrina, né? Como que elas conseguem conviver bem? Qual que seriam, vamos dizer assim, os caminhos, né, para que nós tenhamos, que as religiões sejam respeitadas e que se consiga mesmo caminhar bem nesse campo? No século passado, nós tivemos um teólogo, filósofo alemão chamado Paul Tillich. Ele é de confissão protestante e que contribuiu grandemente com essa reflexão sobre a religião. E ele diz justamente que a religião se insere na cultura. Quem vive a religião são pessoas inseridas em um lugar, numa época, com as contradições, sonhos, as esperanças de uma época. E assim, dessa forma, a religião é contraditória. Ela vive as contradições do momento histórico, pessoas daquele lugar. Por outro lado, a religião aponta para o indeterminado, aponta o infinito. Então, a religião nos dá a possibilidade de estarmos localizados em um contexto histórico, vivermos as contradições de um momento, mas sempre buscando o melhor, sempre apontando para o infinito, né, para o transcendente. Na sua pergunta, os monoteísmos, os principais monoteísmos, principalmente os abraâmicos, né, que tem Abraão como pai, que é o judaísmo, o islamismo. Depois nós temos as religiões orientais, o hinduísmo, o budismo, e assim por diante. E essas religiões foram formando o seu sistema de doutrinas, de ritos, ao longo do tempo, né? Cada uma com sua própria história, desde sua própria realidade. Muito bem, né? Isso vai trazendo algumas concepções, muitas vezes, diferentes. Aqui no Ocidente, principalmente, e aqui no Brasil não é diferente, né, padre? Se fala muito em uma palavra que acho que todo mundo já ouviu falar. Eu queria que o senhor ajudasse a esclarecer, né? Porque muitas vezes na organização da sociedade, na organização de Estado, se fala muito na questão do Estado laico, né? Como que se pode entender essa questão? Quanto isso afeta a religião? Quanto isso não afeta? O que nós vivemos hoje é, de fato, um Estado laico, padre? Conta pra gente. O Estado, a diferença fundamental, é uma pergunta interessante. Quando o Estado ele tem uma religião, como do padroado, do patronato, colonização, luso-espanhola, na colonização do Brasil e da América Espanhola, quando o Estado trabalha em nome de uma religião. A religião, nesse caso, está no espaço público, está no espaço tal. Né? A religião que tem, ou melhor, Estado que
tem uma reunião no Palácio de Governo. O Estado laico é quando a religião sai do espaço da esfera pública e vai para a esfera privada. No Estado laico, a religião é entendida como uma coisa privada das pessoas, uma vivência privada, pessoal, uma experiência pública. Essa é a diferença, né? No Brasil, nós temos o Estado laico, ou seja, a religião ela está privado de cada pessoa faz a escolha, e o Estado não tem religião. O Estado... Muito bem, padre. E muito quando se fala desse assunto, né, se diz a respeito da questão da utilização de símbolos, né, principalmente símbolos católicos aqui no Brasil, como crucifixo, ou símbolos cristãos como a Bíblia em alguns locais e tudo, no judiciário, em locais oficiais, né? Isso, de certa forma, afetaria a questão do Estado laico, o dinheiro ter lá alguma inscrição, né, a respeito de Deus, isso afetaria ou não? Isso pode acontecer, pode conviver com o Estado laico, desde que isso não seja imposto à população? Como que é, padre? E o debate foi feito muito na cultura francesa. E nós aqui também debatemos isso. Agora, os cristãos nas organizações e instituições públicas têm relevância confessional, mas a relevância ética, antropológica, ter um crucifixo numa repartição pública, ele tem uma implicação ética do ser humano incrível, extraordinário que foi Jesus de Nazaré. Mas ele não tem o objetivo de ter ali naquela repartição ser algo confessional, no sentido de apontar para uma religião, né? O iluminismo usou muito isso, e toda a modernidade ocidental apontou para essa direção, de ver em Jesus o ser humano modelo de ética, de justiça, de compaixão, de solidariedade. Os grandes pensadores, no contexto do iluminismo, gostam da Bíblia, dos evangelhos, do projeto de Jesus de Nazaré, mas vê nele um profeta, um mestre, e não o Filho de Deus que veio do céu, e não o Filho de Deus que morreu na cruz e ressuscitou, mas Jesus, um extraordinário ser humano. Agora, ao se convém tirar de vez os religiosos das escolas, das instituições jurídicas, há esse debate, e esse debate está em aberto, e a sociedade vai dialogar mais, ter mais ao longo dos anos, até chegar a uma definição. Muito bem. São temas mesmo muito atuais, muito importantes. Nós estamos conversando com o padre Edivício de Godoy, teólogo, escritor aqui da nossa região, padre aqui no município de Tatuí, que está contando para a gente um pouquinho a respeito de reflexões sobre a questão, que é um tema muito importante, que é a religião. E padre, falando agora um pouquinho a respeito dos livros, né? O senhor teve o último, acho que o último dos livros, né, que é o Deus das Vítimas agora, um livro que teve uma repercussão bastante legal, né? Chegou em alguns, vamos dizer assim, alguns expoentes aqui do catolicismo aqui do Brasil. Como que o senhor avalia já a recepção, as conversas a partir desse livro, que o pessoal tem vindo ao encontro do senhor para falar a respeito disso? Como que tá, padre? Foi um livro gratificante, e quero agradecer aí a imprensa de Itapetininga pelo apoio, os amigos e amigas de Itapetininga, esse apoio, uma relevância no espaço da teologia, principalmente por conta do padre Júlio Lancelotti, que acabou fazendo uma divisão extraordinária do trabalho. Eu acho que foi um trabalho assim que se insere num contexto de discussão sobre a religião, a que lado vai a religião, ou seja, que time joga a religião, o que a minha religião defende, esse da religião,
e um trabalho no meio a tantos outros trabalhos, e eu fiquei contente e acho que valeu a pena. Muito legal, padre, muito bom. E diante disso, né, padre, próximas obras, o senhor já tem algum tema especial, algum livro sendo montado, escrito, para disponibilizar isso para a população, para os estudos? Como está esse caminho, padre? Estou trabalhando a questão da religião no século e tem tempo trabalhando a questão da salvação de alguns que Nano, uns romances Shakespeare, como que eles pensam. Mas, fundamentalmente, eu estou focado nesse tema da religião do século XXI. E acompanhando, para a gente produzir, tem que alguém já ter produzido. A gente sempre continua aquilo que alguém fez, que algum mestre fez. E na Europa tem um livro muito importante, na Itália, chamado Mãos de Deus, analisa a religião do outro na dança, que é na globalização. Uhum. E digo, Guto, e dizer que a religião vai ter um papel importantíssimo no XXI. O papel da religião no século. E não enquanto confissão, não a religião enquanto religião confessional, a minha religião, a minha paróquia, não é essa a dimensão. Mas a religião enquanto uma proposta, uma fé que ajudará a UF no século XXI a afrontar os seus grandes desafios, como, por exemplo, a questão ecológica, né? Se diz que a crise ecológica é para o surgimento de muitas epidemias nesse século XXI, da desigualdade do capitalismo, o aumento do número de pobres, os que estão cada vez mais, e o rento, mágoa que isso causa no mundo, pessoas ressentidas, né? A questão do mérito, né? Fracasso no mérito, filósofo americano Sandel, que trabalhou isso. Então, no século XX, a questão do preconceito, da raiva, a raiva contra negro, raiva contra as questões de gênero, enfim, a religião, no século XXI, ela terá uma tarefa primordial no sentido de dar suporte, de ajudar a humanidade a vencer, a superar os seus grandes desafios, como, por exemplo, a união das religiões, o cristianismo, o islamismo, o budismo, o hinduísmo, o judaísmo. Elas trazem com um ativo ético muito forte. Segundo os estudos dessa obra nas mãos de Marco Ventura, da Universidade de Siena, 85% dos seres humanos, 85% da Terra, declara dirigir sua vida aos valores de uma religião. Muita gente, 85% da Terra, pessoas dizem assim: meu jeito de viver, nas minhas escolhas éticas e morais, eu me oriento por uma religião. Então, isso significa que as religiões têm um ativo ético muito forte e elas são fundamentais na contribuição para a humanidade atravessar os grandes desafios do século XXI. Acho que eu falei muito. Viu? Não, maravilha, padre. Acho que deu uma ideia geral mesmo para todo mundo, né, dos próximos estudos aí do senhor, e certamente, né, logo teremos alguma nova obra aí para poder complementar tudo isso, para poder embasar, e conte sempre aqui com a TVI para divulgar tudo isso, né? Quem quiser ter acesso
as obras anteriores, as obras já lançadas, padre? Como que ele pode fazer? Existe alguma livraria aqui em Itapetininga ou na região, ou através da internet, onde ele possa adquirir? A livraria do shopping, a Nobel? livraria do shopping em Ipetininga tem as minhas obras. E também pode entrar, eu não, né, shopping. E também pode entrar em contato comigo pelas redes sociais, ou na livraria Santuário, nas livrarias Santuário, também encontra-se as obras. Mas o que eu queria rezar aos ouvintes é assim, que toca numa encruzilhada aguda. Presta atenção, uma pessoa com uma bomba nas costas, com 30 quilos de dano, se mata pessoas em nome da religião. O país vai invadir outro país, usa a religião para a sua invasão. Serve para legitimar os interesses humanos. Mas, ao mesmo tempo, uma pessoa doa sua vida no amor, na humildade, na compaixão, em nome da religião. O que acontece? Nós temos que converter a nossa religião e torná-la cada vez mais semelhante à de Jesus de Nazaré. Ainda, Jesus de Nazaré não quis fundar uma religião. Jesus de Nazaré tinha um movimento de pessoas que acolhiam as suas, normalmente pessoas ingleses da Galileia, alguns pessoas, famílias que tinham recebido cura, e essas pessoas passaram a seguir Jesus no movimento chamado Reino de Deus. Nós tem que ser a religião de Nazaré. É fácil perceber a religião de um fariseu na época de Jesus, a religião escriba de um doutor da lei, a religião dos sacerdotes do templo, tem coisas diferentes. A religião conta para interesses do ser humano. Um viés ideológico, ela levanta bandeiras. A bandeira de um sacerdote do templo não é igual à bandeira levantada por Jesus de Nazaré na mensagem de Deus. Então, nós cristãos, agora falando aqui, nós cristãos aqui em Itapetininga, em Tatuí, no Brasil, nosso ser religioso nos reportar a Jesus de Nazaré e ao Evangelho. Muito bem, padre. Acho que é a grande conversa, a grande reflexão desse momento mesmo, e que todas as pessoas elas devem mesmo se preocupar com tudo isso, olhar para a situação, ver o que pode ser mudado em si, no seu comportamento, para que tudo isso melhore, e também pensar a sociedade daqui para frente, né? Acho que esse é um dos grandes trabalhos aí dos teólogos, dos escritores, ou seja, tentar entender um pouco disso, traduzir isso para a população, para que a gente possa agir da melhor maneira. Padre, muito obrigado pela participação. Quer deixar mais algum recado pessoal? Fica aberta a câmera do telescópio para o senhor. Pela oportunidade de participar aqui na TVI, me coloco à disposição. Falo na TVI nesse ano de 2022. Desejo a todo o povo de Itapetininga, a todos os seguidores da TVI, um ano de bênção, de esperança, de alegria. E sempre, para terminar, sempre pergunte: em que lado a minha religião? Quais as bandeiras que a minha religião levanta? Quais as a minha defende? E procure sempre reportar a tua religião a Jesus de Nazaré, o profeta da Galileia, o profeta do Reino de Deus. Quanto mais a sua religião se assemelhar com a religião de Jesus de Nazaré, mais libertadora, mais humanizadora, mais luz do mundo ela será. Muito obrigado a todos e todas. Muito bem, muito obrigado pela participação com a gente. Conversou no programa então de hoje de Wilson de Godoy, padre
aqui da nossa região, que também é teólogo, escritor do livro Deus das Vítimas, também é doutor em Ciências da Religião pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, doutor em Teologia pela PUC também de São Paulo, professor, é professor de Teologia Dogmática do Instituto São Paulo de Estudos Superiores, lá no Centro Universitário Claretiano, e ainda é pesquisador na área de Cristologia e Soteriologia. Então, você que acompanha com a gente, viu esse papo aí sobre um tema muito importante, que é a questão da religião.